Oi, gente! Estamos de volta com mais um programa DR pra você. Fique ligadinho que o DR tá no ar. Tô lendo aqui, gente, o texto da criação do homem e da mulher. E algo nos chamou a atenção e eu tenho certeza que vai abençoar muito o seu relacionamento. O que foi isso que tanto nos chamou a atenção e que a gente gostaria de compartilhar aqui com você hoje? É que quando Deus criou o homem e a mulher e eles viviam lá no jardim, a palavra de Deus fala que homem e mulher andavam nus e não se vergonhavam. Eles não tinham vergonha entre eles, né? E não tinham vergonha com Deus, porque Deus passeava no jardim com eles todos os dias na viração do dia. Deus fazia um encontro ali com os dois e os dois estavam diante de Deus nus. E aí depois veio o pecado. A palavra fala que quando veio o pecado, a primeira coisa que eles fizeram foi eles fazerem tecerem roupas para si. Então, eles esconderam a nudez deles. E aí, quando Deus chegou para procurar eles, né, para o encontro diário que eles tinham, o que aconteceu? Eles se esconderam de Deus também. Mesmo estando com as roupinhas que eles fizeram. Mesmo estando com roupas, com as roupinhas que eles fizeram. Então, isso traz uma dica muito valiosa para nós. O que é essa dica? Essa dica é que quando Deus nos criou, Deus criou homem e mulher, Ele nos criou com essa nudez, né? Lógico que não é a nudez física que a gente está falando, mas essa nudez mas é a nudez de ter transparência um com o outro e com Deus, né, amor? Confidencialidade, E é legal falar desse contato que o homem tinha com Deus, além de ter com a sua esposa e ela com ele, né? Eles tinham contato com Deus, então existia coisas que Deus vinha para conversar com eles. Uhum. Né? Essa confidencialidade é um desejo que existe muito grande dentro de uma família. Né? Então, o problema é que muitas vezes o homem ou a mulher, eles vão falar de problemas ou de situações para fora de casa. Aí eles deixam de ser confidentes e aí eles trazem a atenção para o problema de uma ótica de quem não ama a família e não está ligado. Porque os conselhos vão vir da forma assim, você não precisa disso não, arruma outra coisa para fazer, vai arrumar outra mulher, vai arrumar outro homem, você merece. Esses são os conselhos que vêm lá de fora. E não é o conselho que vem direto do coração de Deus. Porque Deus, quando Ele chega para a gente, Ele quer intimidade. Ele quer, filho, o que está acontecendo? Me conta. E quando a gente está com vergonha do pecado, a gente se esconde. Uhum. E a gente se afasta de Deus por causa disso. E a mesma coisa um marido e uma mulher. Quando existe falta de confiança e de entrega dessa verdade um para o outro, começa a procurar a resposta do lado de fora de casa. Então, a primeira coisa que o pecado faz, né, é realmente trazer essa vergonha e esse conceito de esconder, né? E aí de se afastar do outro e de Deus. A gente acaba se afastando, sendo que Deus criou a gente para um relacionamento tão íntimo, mas tão íntimo com Ele, e marido e mulher, que ele na Bíblia, né, traz esse princípio que é da gente se tornar totalmente vulnerável e mostrar as nossas vulnerabilidades na frente um do outro e na frente de Deus. Sendo que é o primeiro lugar que a gente tem que correr quando a gente tem alguma dificuldade é o marido para a esposa para o marido e os dois para Deus. Tanto que a primeira pergunta que Deus fez para o homem foi: quem te falou que você estava nu? Né? Então, e Deus sabia que o homem já tinha pecado, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele queria ouvir da boca do homem a confidência do seu pecado. E ele não foi confidente. Uhum. Ele jogou a culpa para a mulher. Falou: não, Deus, não foi eu não. E a mulher jogou a culpa para a serpente. Foi a mulher que você me deu. E a mulher: que é isso? Não foi eu não. Foi a serpente que me enganou. E aí gerou essa transferência de culpa. Isso que a gente vive hoje nos casamentos, nas famílias, é uma falta de intimidade com Deus e entre o casal. Então a gente precisa prestar atenção nessa história. A Bíblia não começa com ela à toa. Não. É o princípio da fidelidade, da unidade na família, é a confiança, a confiabilidade, é entregar a verdade o tempo todo. A gente já falou no DR anterior sobre a verdade, sobre mentira. Mentira é um caminho terrível, né? E quando a gente não se torna confidente com o outro, não tem essa intimidade, a gente não consegue viver na verdade. E aí, o Du falou sobre uma coisa muito importante aqui, que às vezes a gente vai ser confidente ou vai confessar as nossas coisas para alguém
que não é o nosso marido, não é a nossa esposa e não é Deus, né? Isso. E essa pessoa pode ser alguém que vai jogar uma sementinha do inferno no seu coração. Vai ser usado pelo diabo na nossa vida, porque... Vai ser a própria serpente, né? Vai ser a boca da serpente que vai lançar, talvez não é nenhuma mentira, mas vai jogar no seu coração a dúvida. E o diabo, ele trabalha no campo da dúvida, porque ele quer tirar de você a certeza de que Deus é o Deus da sua vida. Ele quer te colocar no centro disso. Então, quando você se coloca como Deus da sua vida, o que aconteceu com a mulher, ela poderia ter tido um contato direto com Deus e com o marido dela para perguntar sobre aquela fruta ali, que ela era bonita, parecia que era gostosa, mas ela, em vez de perguntar para Deus e para o marido, ela agiu independentemente. E, amor, e traz uma conexão. Você já viu quando você tem um assunto em comum com alguém? Você conheceu alguém e aí, de repente, o Du gosta muito de carro, né? E aí, quando ele encontra alguém que gosta de carro, de acessório de carro, ele começa a conversar e cria uma conexão com essa pessoa. Isso. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Imagina com alguém que você compartilhou algo do seu coração muito profundo, você cria essa conexão com a pessoa tão profundamente, né? Isso. E aí pode ser até um problema, porque às vezes você vai criar uma conexão tão forte, ou às vezes mais forte, que a conexão que você tem com seu marido, com a sua esposa. E tira do casal um sentimento hoje geral de ser perfeito demais, né? Porque quando a gente se coloca no lugar de Deus, a gente tem que ser perfeito. E esse é o problema da humanidade, porque o homem achou que era Deus. Uhum. Então, se a gente se coloca nesse lugar de perfeição, de não cometer erros, a gente se torna inacessível. Então a gente coloca num lugar que ninguém consegue chegar. Então, quando o casal ele assume os seus defeitos, seus problemas, ele cria interdependência um do outro, porque eu tenho liberdade agora de contar para a Vanessa, porque ela não vai me crucificar, não vai me massacrar, ela vai ficar chateada, vai ficar brava, mas ela vai entender. Uhum. Agora, se eu crio um movimento contrário, não, eu não erro, eu sou perfeito. Além de mentir, né, que é o que a gente mais faz, a gente não está dando acesso ao outro, ao nosso coração. E a intimidade do casal, essa confiança que um precisa ter no outro, é que gera intimidade. Essa intimidade é para o crescimento do casal. Então, não é só contar coisa ruim, não. Confidencialidade é contar coisas boas, é contar sonhos, projetos. Né? Ser confidente é contar expectativa, frustração, como que andam suas emoções. E, às vezes, você falando sobre elas, você começa a ser liberto. E, às vezes, a mulher, né, ela gosta mais de falar e tem mais facilidade de falar, só que ela encontra um ambiente que ela não consegue falar. E, por causa disso, ela vai se inibindo e ela encontra em outras pessoas um ambiente para ela se abrir. E isso é muito perigoso, né? E você quer ver por que isso é tão verdade? Na hora que a gente vai dar um aconselhamento pastoral para um casal, os dois colocam ali o problema e a gente mostra para eles uma forma de olhar para aquilo de jeito diferente. E na hora que um fala, era só isso que você queria dizer, a situação muda, porque teve confiança de contar na íntegra a história para o outro. Então, é isso que a gente quer que vocês aprendam aqui com esse programa. A confidencialidade do casal, ela passa pela entrega, pela... abrir mão mesmo, é tirar a barreira da frente e revelar a sua nudez para o outro. E, amor, muitos homens têm dificuldade, né, com essa questão de abrir o coração. Às vezes por achar assim, não, eu dou conta, eu sou homem, eu tenho que dar conta de tudo. E Deus nos ensina muito, né, sempre no Evangelho, a assumir as nossas fraquezas, a confessar os pecados, a confessar as lutas, a falar das emoções. Então a gente queria incentivar você que é homem a compartilhar com a sua esposa e com Deus, né? Isso. Com os dois, a sua esposa e Deus, suas fraquezas, suas dificuldades, seus medos, seus anseios, seus sonhos, coisas boas também, né? E até coisas que estão te incomodando no relacionamento. Porque o homem às vezes acha que está péssimo o relacionamento, mas nunca fala o que está péssimo. Ele só acha ruim. E o ruim é muito genérico. E aí ele se fecha cada vez mais. Tem que ser mais específico. O que está ruim? Né? Recorta aí e traz para uma dimensão menor até você achar qual que é o verdadeiro problema. Porque se falar que está ruim, ninguém é totalmente ruim. Ninguém é totalmente imperfeito. Né? O casamento nunca é totalmente ruim, por isso que a gente joga ênfase para uma coisa só. Então, cuidado com isso. Né? A gente tem que trazer a verdade para a tona e trabalhar em cima da confiança no outro, de que em oração, a gente estava até ali falando, a gente está precisando conversar mais, orar mais sobre algumas coisas. Então, vamos orar junto. Vamos resolver coisas juntos. Né? Eu tenho certeza que Deus quer que haja essa união entre o casal e entre ele também. Amém, gente. O DR de hoje vai ficando por aqui, mas a gente espera que você tenha sido muito abençoado e que você comece a praticar
né, esse diálogo aberto entre vocês, como marido e mulher, e com Deus também, viu? Que Deus te abençoe e que seja um diálogo seu com Ele de total transparência e que você possa realmente ter liberdade para abrir sempre o seu coração e falar de todas as coisas boas e as coisas ruins também, tá bom? É isso aí, um beijão no coração. Deus te abençoe, beijo, até a próxima. Até mais.